Boa noite. O turismo na Madeira registra uma ligeira subida em relação ao ano passado. A ocupação hoteleira média no fim do ano deve rondar os 75%, havendo mesmo hotéis que vão estar cheios. Os desafios que se colocam ao turismo e ao mote para a conversa com Bernardo Trindade, administrador do Grupo Porto Bay e é secretário de Estado do Turismo. Muito boa noite, Sr. Doutor. À hora que estamos a gravar ainda não há conclusões do Conselho de Ministros, mas na ordem do dia está a privatização da ANA. A Vinci, a empresa francesa que ofereceu 3 milhões de euros pela empresa, venceu este concurso e vai gerir os aeroportos portugueses nos próximos 50 anos. Fala-se que as taxas aeroportuárias podem descer na Madeira 25%. Como é que vê esta privatização? Boa noite, em primeiro lugar. Vejo a privatização como um corolário normal de um memorando que previa alienação por parte do Estado de um conjunto de participações em empresas que funcionavam quase como empresas privadas. A privatização da ANA é uma delas, é um processo muito importante e, sobretudo, deve ter em conta, de facto, aquilo que é o interesse nacional. E, nesse particular, entendo que, para além do encaixe financeiro, que boa ajuda vai dar a cumprir as metas, quer em sede de déficit orçamental, quer em sede de dívida pública, com as respectivas reduções, entendo que, sobretudo, se deve olhar ligando a componente da ANA com a questão da atividade turística. E, nesse particular, o objetivo de fazer a convergência tarifária em 5 anos é algo que me parece extremamente importante, nomeadamente aqui na Madeira, onde esta matéria das taxas aeroportuárias era reclamada há mais de uma década pelos industriais do setor e a concretização desta privatização pode, de facto, fazer cumprir esse objetivo, o que é importante para o turismo da Madeira. Por aquilo que teve conhecimento, o processo foi bem conduzido? Eu diria o seguinte, eu acho que a ANA, ao contrário da TAP, que teve apenas um único concorrente, portanto, percebe-se aqui a valia das próprias privatizações, a ANA devia ter sido, de facto, um caso mais transparente. Assim como a TAP, mas a ANA devia ter sido mais transparente com a auscultação de parceiros e, sobretudo, transmitindo à sociedade portuguesa, de facto, esta vontade inequívoca de fazer estas alinhações face aos compromissos que tínhamos assumido, mas, simultaneamente, de facto, garantir que todos os aeroportos que estão situados em diferentes zonas turísticas do país pudessem, no fundo, ter um processo de auscultação. Aquilo que soubemos, por um lado, ouvimos o Presidente da Confederação do Turismo, a semana passada, na Assembleia da República, anunciar que tinha sido informado que as taxas aeroportuárias iam baixar na Madeira e iam aumentar em Lisboa. Depois ouvimos a responsável pelo turismo da Madeira dizer que ficava um pouco surpreendida com aquelas informações, uma vez que o dossiê não estava fechado e, portanto, havia, digamos aqui, uma dialética que era preciso ainda manter com Lisboa. O que era importante, sobretudo, é que este processo fosse totalmente transparente, com auscultações, com a assunção de um caderno de encargos que fosse manifestamente equilibrado face às exigências que um país como o nosso objetivamente tem e, portanto, é esse provavelmente aquilo que eu que deixo aqui como menos positivo neste processo. É possível estimar os impactos, digamos assim, desta redução das taxas aeroportuárias aqui na Madeira? Com a convergência tarifária é importantíssima para a Madeira, uma vez que é possível, no fundo, aplicar taxas aeroportuárias mais competitivas, entendam-se, mais baixas, e, portanto, isto gerará não só competitividade à infraestrutura aeroportuária, como tendencialmente uma maior procura em resultado de preços finais ao consumidor mais baratos. É preciso não esquecer que a Madeira tem hoje uma concorrência feroz de variadíssimos destinos turísticos, todos eles com taxas aeroportuárias mais baixas do que a nossa e, portanto, o cumprimento deste objetivo em 5 anos parece-me indiscutivelmente positivo. Já disse que a privatização da ANA podia ser mais transparente. Quanto à privatização da TAP, essa transparência aconteceu ou não? Rigorosamente a mesma preocupação. Soubemos há dias, enfim, num programa televisivo e mediante um testemunho do responsável do Sindicato dos Tripulantes, dizendo, no fundo, que o Governo se preparava para ouvir o Sindicato dos Tripulantes um dia depois do anúncio da privatização. Ora, não faz rigorosamente sentido nenhum. Felizmente que este negócio, que esta privatização não foi avante, ou seja,
É importante que ela se faça, mas se faça uma vez mais definindo, por um lado, as obrigações que resultam da futura aquisição, nomeadamente em termos de obrigações de serviço público para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. É importante pensar que hoje a Madeira... Parece que não estavam consagradas no anterior caderno. O que é de facto muito negativo, sobretudo porque Portugal é o continente, mas é também as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. A Madeira tem, nesse particular, uma situação, apesar de tudo, um bocadinho melhor que a dos Açores, uma vez que, resultado da liberalização do transporte aéreo, temos concorrência na rota doméstica Lisboa-Funchal. Agora, os Açores não têm isso. Mas havendo liberalização, é possível garantir o serviço público pela companhia que vai ser vendida? É, com certeza. Isso é, no fundo, uma definição clara de um caderno de encargos que se quer o mais rigoroso, o mais transparente e, sobretudo, que garantam questões que são questões essenciais no quadro da afirmação de Portugal enquanto destino turístico. Refiro-me, nomeadamente, ao hub de Lisboa, ao hub do Porto, sobretudo como formas de distribuição, não só para destinos nacionais, mas como destinos europeus, uma vez que esta lógica de distribuição contempla a relação entre o tráfego de longo curso e o tráfego de médio curso. Dr. Bernardo Trindade, o senhor dirige um grande grupo hoteleiro. Foi ouvido pelo Governo sobre esta questão da TAP? Não, de todo. Eu acho que, digamos, o setor foi colocado um pouco à margem, o que revela, em primeiro lugar, o desconhecimento em relação à importância que este setor tem e, por outro lado, eu penso que, digamos, estas decisões devem ser tomadas, enfim, num quadro o mais abrangente possível. Repare, hoje os responsáveis pela coisa pública são o Governo que está em Lisboa e o Governo que está na Madeira. Mas amanhã, digamos, este quadro pode alterar-se. E nesse particular é importante, no fundo, consolidar esta relação com o setor. Há industriais do setor com uma vasta experiência, nomeadamente aqui na nossa terra. Nós temos, a Madeira é o destino turístico mais antigo do país, onde há uma cultura turística, um ADN turístico muito próprio e que deve servir de referência, nomeadamente para quem nos governa. Ou seja, no fundo, este diálogo deve ser uma realidade, precisamente para que estas boas decisões possam, no fundo, resultar de um consenso generalizado. Já teve experiência governativa, portanto, e pelo aquilo que conhece da realidade madeirense, o que é que era considerado para si um bom serviço público de transporte aéreo? Olha, sobretudo garantir, em primeiro lugar, que a concorrência acontece, mas, simultaneamente, que nas obrigações de serviço público tivéssemos não só o número de voos a acontecerem diariamente para cada uma das regiões autónomas, mas, por outro lado, salvaguardar aspectos que no quadro da liberalização não foram totalmente conseguidos. Refiro-me nomeadamente à questão dos estudantes e à questão das pessoas doentes que, por força das circunstâncias e não tendo a possibilidade de serem medicados e tratados na Madeira, tenham que fazer esse tipo de consulta e tratamento fora da Madeira. E, portanto, para eles tem que haver objetivamente uma discriminação positiva, que não está contemplada no atual quadro legislativo associado à liberalização do transporte aéreo e que, do meu ponto de vista, devia merecer uma atenção especial do Governo da República. Este ano, no fim de ano, a ocupação hoteleira é ligeiramente superior à do ano passado. Isto deve ser que é, doutor? Eu acho que, sobretudo, há um aspecto que é importante e que resulta do facto de mercados do centro da Europa estarem a evoluir muito positivamente para a Madeira. Refiro-me nomeadamente ao mercado francês e ao mercado alemão, que permitem compensar algum decréscimo, quer do mercado nacional, quer do mercado espanhol. Portugal e Espanha vivem nas suas economias internas processos de forte retração e, portanto, isto obviamente que tem consequências ao nível do rendimento disponível e ao nível da disponibilidade para viajar. Felizmente que outros mercados do centro da Europa têm reagido de forma positiva e, portanto, isto determina, apesar de tudo, uma evolução positiva nas taxas de ocupação. Nesta conjuntura de crise é preciso reforçar a aposta em outros mercados. Que mercados é que podem ser potenciais emissores de turismo para a Madeira? Eu acho que a Madeira tem, enfim, resultado um pouco da sua história, das suas ligações com determinados mercados, alguns deles que são inquestionáveis. O mercado inglês tem um peso importantíssimo para a Madeira e, nesse particular, as ligações aéreas assumem aqui um papel decisivo. Nós já tivemos a EasyJet a voar de três aeroportos ingleses, hoje apenas 2.
Mas temos depois todos os operadores turísticos a programarem a Madeira e com fluxos consideráveis para a região. Mas o mercado alemão, o mercado escandinavo, que é um mercado que tem uma enorme apetência pela Madeira em resultado de invernos rigorosos e onde os turistas se confrontam com um clima ameno e muito agradável, e, portanto, a Madeira tem essa indiscutível oferta para oferecer, tem é que, sobretudo, garantir uma presença cada vez mais acentuada nesses mercados, precisamente para garantir que, uma vez os mercados mais próximos frágeis, possamos, no fundo, compensar com outras alternativas. Essa presença passa pelo reforço da promoção, é isso? O reforço da promoção é sempre uma questão com imensa atualidade. O Turismo de Portugal, que é responsável por uma parte importantíssima do financiamento da promoção da Madeira, em resultado um pouco destas incertezas em termos daquilo que são os governos públicos em Lisboa e o governo público na Madeira, fez com que durante este ano de 2012 muitas das ações previstas de promoção, nomeadamente aquelas partilhadas com a iniciativa privada, tivessem que num primeiro momento ser assumidas exclusivamente pelas unidades hoteleiras, o que tornou a situação difícil, conseguiu-se, indiscutivelmente, mas com maior dificuldade. E o meu desejo, seguramente, é que esta situação rapidamente normalize, ou seja, para que o turismo de Portugal possa, no fundo, não só cofinanciar as ações de promoção na Madeira, como, inclusivamente, possamos, no fundo, e cada vez mais, ter mais parceiros e o somatório de todas estas realidades possa resultar mais verbas para a promoção da Madeira. A Direção Regional do Turismo e a Associação de Promoção da Madeira prevêem gastar no próximo ano cerca de 10 milhões de euros. Estas verbas são suficientes para a promoção? Eu acho que mais do que estarmos a discutir se as verbas são suficientes ou insuficientes, hoje nós devemos partir de um princípio que é um princípio económico de grande valor, que todos os recursos são escassos. E, portanto, temos que fazer opções ganhadoras do ponto de vista daquele que é o posicionamento do Destino Madeira. E nesse aspecto, mais do que discutir o valor, o que me importa, no fundo, salientar é, sobretudo, que esse valor seja feito em ações que, no fundo, elas próprias possam gerar mais valor para o Destino Madeira, mais valor deixado no Destino Madeira, uma vez que o turista faz essa opção. E tem havido vontade do Governo em procurar, digamos assim, os privados para encontrar estratégias? Eu acho que, sobretudo, nós devemos caminhar muito nesse sentido. Reforçar claramente esta relação de proximidade, esta relação de partenariado, porque, repare, nem o setor público é detentor da verdade suprema, nem os empresários privados querem agir isoladamente. Ou seja, este trabalho conjunto é algo que deve ser suscitado, motivado e reforçado. Há quem diga que não faz sentido haver duas estratégias de promoção distintas. Estou a falar do caso da Direção Regional do Turismo e da Associação de Promoção da Madeira. Qual é a sua opinião? Eu penso que esse ponto de vista é válido. Não faz sentido que a DRT seja responsável pelo mercado nacional ou o mercado ibérico e depois a agência de promoção com os restantes mercados. Tem que haver, desse ponto de vista, uma complementaridade muito forte. É, aliás, um pouco nesse sentido que, digamos, a reorganização do turismo em termos nacionais vai no sentido de tratar o turismo interno e a promoção externa de forma articulada, interligada. Porque, repare, nós não somos muitos na Madeira, não somos muitos industriais do setor. Felizmente há, digamos, uma grande senioridade. É gente com vasta experiência nesse aspecto que pode indiscutivelmente adicionar valor à proposta de posicionamento que a Madeira tem, nomeadamente em mercados como o mercado nacional e o mercado espanhol. E, portanto, esse é claramente um caminho. Não faz sentido haver duas estruturas, uma estrutura apenas que, no fundo, tenha a capacidade de congregar todas estas referências em presença e, sobretudo, garantindo que a opinião pública, a opinião privada podem caminhar juntas no sentido de melhor projetar a Madeira. E essa estrutura seria quem? Seria, digamos, a agência de promoção. Penso que pode ter, de facto, competências alargadas nesse domínio. Eu penso que a agência de promoção tem hoje um quadro técnico
um quadro técnico capaz, precisamente, de cumprir esse objetivo. Madeira, há alguns anos deixou cair a imagem de marca Pérola do Atlântico. Há quem diga que nós devíamos retomar esta imagem. Qual é a sua opinião, Sr. Doutor? Olha, eu acho que, sobretudo, eu gosto dessa referência da Pérola do Atlântico, porque é, de facto, ela tem décadas e, portanto, faz parte do imaginário de quem visita e de quem experiencia a Madeira. Mas mais importante do que isso é, sobretudo, garantirmos que não estamos sempre a mudar de slogan, ou sempre a mudar de imagem, ou sempre a mudar de estratégia de comunicação e de posicionamento. Não. Estas matérias devem ser tratadas tecnicamente e devem assumir, digamos, um período relativamente longo. Porque senão estamos a confundir o turista, estamos a confundir e a transmitir várias mensagens, algumas delas não totalmente verdadeiras. Ora, o pior que pode haver num mundo turístico fortemente escrutinado é termos mensagens difusas e que não correspondem à verdade. A Madeira, felizmente, tem, de facto, um tempo, um espaço, um modo de ser muito associado à sua imagem turística e é nela que deve, sobretudo, transmitir uma mensagem de verdade, muito alicerçada nos nossos valores. O slogan Body Mind Madeira não funcionou, é isso? Olha, eu não quero fazer juízos a esse respeito. Eu gostaria de sublinhar o aspecto da tecnicidade desta matéria, sobretudo garantir que a sua continuidade por um período relativamente longo e uma estratégia de comunicação associada a essa estratégia de marketing. Fala-se muito na crise na hotelaria portuguesa. O Grupo Porto Bay, como é que está a enfrentar esta recessão, digamos assim? O Grupo Porto Bay não é imune a esta recessão. O Grupo Porto Bay, enfim, é resultado um pouco de uma prática reiterada, também de muito tempo, de muitos anos, tem de facto conseguido ultrapassar aqui e ali as dificuldades que vão aparecendo e, portanto, eu diria que a nossa perspectiva é que se a todos correr bem, correrá certamente bem ao grupo Porto Bay e é com esse espírito de missão, um pouco também de servir o país, servir a região e servir um pouco também os nossos acionistas, porque é um grupo privado com a intenção de criar valor para o acionista, criar simultaneamente emprego e, sobretudo, responder àquelas que são as melhores práticas internacionais, que estamos fortemente imbuídos. Ainda assim, nesta conjuntura de crise, há uma estratégia de crescimento? Nós tivemos a possibilidade de, este ano de 2012, abrir mais uma unidade hoteleira no Santo da Serra, aqui na Madeira. Estamos neste momento em construção em Lisboa daquele que vai ser o futuro Porto Bay Liberdade, na Avenida Liberdade, a abrir em março de 2014. E estamos sempre muito atentos a oportunidades que possam surgir, na certeza, porém, de que somos eminentemente um grupo hoteleiro, um grupo felizmente bem capitalizado, na exata medida que nunca entrou em loucuras, portanto teve sempre o cuidado de alicerçar bem toda a sua estrutura de financiamento em cada um dos projetos em que se envolveu e, portanto, estamos no mercado no sentido de perceber em cada momento onde nos devemos posicionar. O grupo já tem 3 hotéis no Brasil, é possível crescer ainda mais neste país? Nós temos 3 hotéis no Brasil que estão, felizmente, a acompanhar o boom económico que aquele país atravessa e com números muito significativos do ponto de vista de exploração turística e hoteleira. E estamos, neste momento, em contactos, precisamente para perceber se temos condições de, no fundo, aumentar a nossa presença no Brasil, o que nos daria, obviamente, muita satisfação. Aqui em Portugal vai ser preciso alguma medida excepcional para atenuar os efeitos da crise ou não? Eu acho que o Governo atual na República, para além de afirmar a importância do setor na economia, que é um pouco uma verdade lá para ali, 11% da criação de riqueza, 10% do emprego, o maior exportador, portanto é algo que é incontornável. Agora, é importante que medidas como o aumento do IVA na restauração, que não é só nos estabelecimentos de restauração, é também na hotelaria, onde 40% resultam de receitas desse setor, de 13% para 23%, 22% aqui na Madeira. A questão do agravamento dos custos de contexto, nomeadamente variadíssimas taxas que vão sendo aumentadas aqui ou ali.
Por outro lado, outras questões que são igualmente muito importantes, nomeadamente em sede de mobilidade de cidadãos, a questão das portagens, a ausência de discriminações positivas. Repare, tudo isso são medidas que nós podemos compreender na lógica de cumprir um objetivo de déficit de dívida. Agora é importante também perceber, e isso a história está a mostrar de uma forma muito clara, é que não é possível uma estratégia de consolidação orçamental sem, simultaneamente, termos uma estratégia de crescimento. E, neste momento, o país está confrontado com uma situação de forte agravamento económico em resultado de um conjunto de medidas que nada ajudam o crescimento da economia, digamos, a criação de emprego, a mobilidade de cidadãos. E, nesse particular, acho que o Governo da República tem que estar muito atento, sob pena desta recessão poder ter efeitos muito mais gravosos do que aqueles que teve até o presente momento. Já vamos falar mais à frente um pouco mais desses efeitos. O Porto Santo continua a ser marcado pela sazonalidade. O Grupo Porto Bay nunca quis ter qualquer investimento no Porto Santo. Como é que se pode resolver este problema da sazonalidade do Porto Santo? O senhor que já foi Secretário de Estado do Turismo. Olha, e procurei fazê-lo, procurei ajudar nesse sentido com um conjunto de outras pessoas, na altura com a assinatura dos contratos Peter, que permitiram, no fundo, o cofinanciamento de todos estes projetos de maior dimensão que tem hoje o Porto Santo. Temos também, simultaneamente, o Fundo Iniciative.pt, portanto, no fundo, um fundo de captação de novas rotas aéreas e que deve ser, obviamente, aproveitado, precisamente porque estamos, no fundo, a afetar recursos públicos à mobilidade, nomeadamente do centro da Europa para o Porto Santo. Agora, é preciso não esquecer que o Porto Santo está entre a Madeira e o continente e tem um clima, nomeadamente nos meses de inverno, muito rigoroso e, portanto, aqueles que, como primeira motivação, procuram o sol e praia ou o sol e mar, não encontram com o nível de expectativa que encontrarão, nomeadamente, noutros destinos. E, portanto, o próprio Porto Santo de facto, tem que se reinventar, tem que pensar, no fundo, como é que eu posso construir um produto turístico com múltiplas valências que permitam, no fundo, me tornar atrativo do ponto de vista. É possível criar outras condições de atratividade, digamos assim, ligadas à cultura e a outros aspectos? O que é que pensa desse aspecto? Eu acho que é sempre possível, no fundo, haja criatividade e haja vontade para concretizar estes objetivos. Se fala disso e nunca ninguém inventou nada. O que é preciso? Eu acho que a iniciativa empresarial deu o seu pontapé de saída, com uma série de projetos importantes. Recordo o Pestana, recordo a requalificação do Hotel do Porto Santo, as melhorias que o próprio Grupo Sousa fez no Porto Santo, a melhoria da própria embarcação que faz a ligação entre a Madeira e o Porto Santo. Isso foram mais-valias que o setor empresarial trouxe ao Porto Santo. Depois há, digamos, um caminho de responsabilidade pública, um caminho também que deve ser partilhado e que, no fundo, deve obedecer a um longo debate, precisamente para cumprir este objetivo. O Porto Santo não tem muitas alternativas, tem, objetivamente, o turismo como uma alternativa importantíssima no quadro do seu desenvolvimento social e, portanto, acho que essa é uma matéria que deve preencher o imaginário de todos aqueles que gostam do Porto Santo, aqueles que vivem no Porto Santo, aqueles que têm responsabilidades no Porto Santo. É sempre um debate que devemos manter. Nos últimos meses nós fomos aqui bombardeados, digamos assim, por uma série de notícias ligadas à dengue e à epidemia da dengue. Que impacto é que teve esta doença no turismo madeirense? Teve alguns cancelamentos. Não vou dizer que não houve cancelamentos e, a esse respeito, eu penso que a questão do dengue deve ser tratada a sério. Ou seja, deve ser assumida como um problema de saúde pública e devemos ter, no fundo, as estratégias muito claras no sentido deste combate. Não só garantindo aos cidadãos, de facto, as melhores condições no tratamento à doença, mas, por outro lado, também ter uma estratégia de comunicação junto dos nossos principais operadores, garantindo, no fundo, que estamos a enfrentá-lo, estamos a tratar e estamos a comunicar todas as medidas tendentes a normalizar a situação. O tempo corre a nosso favor, uma vez que estamos em pleno inverno e, portanto, digamos, a propagação do dengue
far-se-á de forma, enfim, menos clara. Penso que, inclusivamente, os próprios dados da Direção-Geral de Saúde apontam nesse sentido, e isso é muito positivo. Agora devemos aproveitar este momento, esta altura, precisamente para fazer este combate. Variadíssimos níveis, penso que as formas estão identificadas e inventariadas, e isso é uma responsabilidade que deve ser de todos nós. Essa estratégia de comunicação junto às agências internacionais ainda não aconteceu, é isso? Eu penso que podia ser mais atual, podia ser mais efetiva. Esse é provavelmente um desafio que eu faço aqui às autoridades locais de turismo. Ou seja, no fundo, não há dúvida nenhuma que a interligação entre a Direção-Geral de Saúde, as autoridades regionais ao nível da saúde está a acontecer. É importante que aconteça e seja fortalecida, mas simultaneamente no quadro do turismo, tenhamos uma presença mais presente junto dos operadores turísticos que programam a Madeira, que anseiam por novidades. Repare, eles certamente, como vendedores do pacote Madeira, não querem dar notícias alarmistas ou menos positivas. E, portanto, é fundamental que este encontro, esta dialética, esta comunicação aconteça. A visita do Ministro da Saúde não foi suficiente? Eu acho que a do Ministro da Saúde foi importante nesse sentido, porque se inteirou daquilo que se estava a fazer na Madeira, e isso é interessante, porque isso, de alguma forma, permite, esvaziar alguns preconceitos, em alguns casos, de má-fé, porque é preciso não esquecer que nós vivemos hoje num mundo fortemente competitivo. E da mesma forma que a Madeira beneficiou com a Primavera Árabe, é óbvio que esses países, agora nesta sua estratégia de recuperação, interessa-nos muitas vezes passar informações menos positivas, menos verdadeiras, e a esse respeito o que é que se exige? Que as autoridades públicas do turismo estejam na linha da frente, portanto procurando comunicar, procurando no fundo dissipar qualquer dúvida que possa resultar menos positiva para a Madeira. Falamos agora então da economia. A Madeira está sujeita a um plano de ajustamento económico e financeiro. Este pedido de ajuda é de 1.500 milhões de euros. Era um pedido que era inevitável? Era inevitável. Portanto, no fundo, a Madeira e o Governo da Madeira tratou de mandar para debaixo do tapete toda uma situação que se veio depois, no fundo, a identificar como profundamente alarmante e, portanto, este programa de ajustamento é a consequência de um acumular de erros, mas espero, sinceramente, que a Madeira possa, no fundo, cumprir este plano de ajustamento, porque está em causa, em primeiro lugar, a estabilidade política, económica e social da Madeira e dos madeirenses. Como empresário, como é que olha para as medidas de austeridade e para este aumento de impostos que foi aplicado aqui na Madeira? Estas medidas, estes aumentos de impostos, são um pouco o resultado destes compromissos. O que tornam, obviamente, a vida das pessoas, nomeadamente, particularmente difícil. O ano 2013 é preciso que as pessoas tenham absoluta noção. Aliás, vão perceber isso no final do mês, quando virem o seu recibo de ordenado. Há, de facto, um aumento brutal dos impostos. E o que eu gostaria de destacar a esse respeito, e isso é que a mim me choca bastante, é um pouco este romper deste contrato de confiança que deve existir entre o Estado e os cidadãos. Eu hoje, quando vejo... E vou dar 2 exemplos. O primeiro tem que ver essencialmente com isto. O Estado adjudica uma empreitada, seja ela qual for. As empresas liquidam o IVA. Fazem a fatura à espera do recebimento. O Estado não só não paga, como exige que o IVA seja liquidado, que o IVA seja entregue. Ou seja, os empresários, ao prestarem um serviço, estão a ser duplamente prejudicados. Outra questão importantíssima. Agora com a emissão das faturas, o pedido de emissão das faturas. Os contribuintes, é-lhes assinado com uma cenoura. Se os senhores pedirem fatura, vão ter um prémio no final do ano com uma dedução de cerca de 5% do IVA das faturas que pedirem. Ou seja, no fundo, gerando aqui um fenómeno de fiscalização entre todos nós. Ou seja, um clima de suspeição que o Estado impõe e que, nesse particular, eu penso que não é positivo. Não é positivo porque nós estamos a destruir esta relação de confiança. Não é por este caminho que chegamos lá à competitividade económica, é isso? O que eu digo é o seguinte, eu acho que é importante uma estratégia de consolidação orçamental, nós temos que ter finanças públicas sãs, precisamente para que a riqueza que produzimos possa, no fundo, ser reafetada para atividades verdadeiramente que criem valor. Mas, por outro lado, é importante dar sinais claros a que o investimento aconteça. E aquilo que nós vemos, quer no Orçamento de Estado, quer no Orçamento Regional,
por consequência do plano de ajustamento. É tudo um ambiente profundamente depressivo que não leva a que a classe empresarial, que é responsável por criar riqueza, por criar emprego, por criar ânimo, por trazer, no fundo, apesar de tudo, um ambiente de esperança tão fundamental, digamos, é que nós, enquanto cidadãos, possamos, no fundo, prosseguir em termos do caminho que temos que percorrer, é algo que me choca bastante neste... Quer dizer que falta confiança no tecido produtivo português? É essencial que haja essa confiança e que estejam criadas as condições para que possamos, no fundo, cumprir em conjunto um desígnio nacional. Dr. Bernardo Trindade, o senhor fez parte do anterior governo do PS, foi secretário de Estado do Turismo, como aqui já referimos. Uma das críticas que foi feita ao governo de José Sócrates foi a incapacidade de lidar com o problema da dívida, remetendo a solução para os sucessivos programas de estabilidade e crescimento. Quase 2 anos depois, admite que José Sócrates errou na estratégia política? Não, aquilo que lhe digo é o seguinte, aliás, já o disse noutras circunstâncias. O engenheiro Sócrates, quando ganha o poder novamente em 2009, devia ter imposto como condição para governar um acordo com uma maior abrangência, nomeadamente com os partidos do arco do poder, uma vez que a extrema-esquerda, por natureza, está indisponível para assumir um compromisso dessa natureza. O Partido Socialista, liderado por José Sócrates, assumiu que tinha condições para, no fundo, governar o país em maioria relativa e, portanto, com uma fragilidade notória em sede parlamentar e, aliás, o que veio a demonstrar-se errado e, portanto, com as consequências que são conhecidas. Teve alguma proposta enquanto secretário de Estado que gostasse de concretizar e que não conseguisse ser concretizado? Olha, penso que a cultura de serviço que a Madeira tem, o seu ADN, nomeadamente onde se percebe que quer ao nível dos hotéis, dos restaurantes, dos táxis, das empresas que fazem excursões, dos comerciantes, esta cultura eu gostaria de ter levado para o continente. Senti que aprofundei estas temáticas, digamos, nos destinos com maior dimensão. Lisboa é hoje diferente daquilo que era há 10 anos atrás. O Algarve é, apesar de tudo, com a nova oferta hoteleira, diferente daquilo que era há 10 anos atrás. O Porto está diferente daquilo que era há 10 anos atrás. Mas gostaria de poder ter ido um pouco mais além e permitindo que outras regiões, que estão hoje, neste momento, a encontrar um pouco as atividades estratégicas e dominantes no cumprimento desse objetivo, o pudessem fazer com maior acuidade. Quais foram as regiões mais resistentes, digamos assim? São as regiões onde, digamos, esta atividade económica tem menor expressão, nomeadamente as regiões do interior. Agora falamos um pouco da vida interna do PS. O PS perdeu terreno a nível nacional, mas aqui na Madeira também. É o terceiro partido mais votado. Como é que vê esta descida na simpatia do eleitorado madeirense? Olha, é resultado um pouco de uma estratégia e de uma proposta que não foi aceita e, portanto, nós não temos que responsabilizar os eleitores. Temos que responsabilizar, obviamente, quem tem ou quem teve responsabilidades ao nível da liderança do Partido Socialista. Mas eu gostaria, a esse respeito, e uma vez que a questão da Madeira hoje tem uma imensa atualidade, estamos no fim de um ciclo político de mais de 30 anos, portanto, mais do que falar do PS, o que é importante é, sobretudo, falar das oposições e o papel das oposições na vida económica, social e política da Madeira. Eu penso que em resultado um pouco destes novos equilíbrios que se irão construir num futuro próximo, o que é fundamental é que as oposições se entendam e, portanto, hajam condições para que, nesse quadro, uma alternativa mais robusta, efetiva, com um programa alternativo, possa efetivamente acontecer. Isso quer dizer uma coligação já nas próximas eleições autárquicas? Eu penso que é uma matéria que todos os partidos com responsabilidade devem pensar, refletir sobre isso. Por uma razão muito simples, repare, há aspectos que no quadro das divergências que existem entre todos os partidos e que são naturais em determinadas matérias, mas há aspectos onde é possível, no fundo, obter convergências. É possível, no fundo, construir esta alternativa. Eu penso que os madeirenses anseiam muito por esse momento. Um momento de entendimento alargado,
onde possamos, no fundo, com serenidade, com outro tipo de tolerância que, infelizmente, não foi possível concretizar nos últimos 30 e poucos anos, no fundo, que uma nova aurora possa surgir na Madeira. E acredita que essa coligação era possível também para as regionais e dar frutos, ou seja, essa coligação conquistar o Governo da Madeira? Eu não quero concretizar no momento. O que é importante, no fundo, é que se inaugure uma forma de relacionamento que teve já alguns sinais importantes, mas é fundamental consolidar essa tendência. Dr. Bernardo Trindade estava disponível para liderar, digamos assim, um projeto com uma coligação para conquistar o poder na Madeira? Virgílio, é assim, eu estive 12 anos em funções públicas. Primeiro como deputado aqui na Assembleia da Madeira e depois 6 anos e meio com responsabilidades de governo público em Lisboa. Entendo que, passados estes 12 anos, devo contribuir de uma outra forma. E estou hoje muito empenhado neste novo projeto, num projeto privado de, no fundo, fazer a ligação entre um conjunto de realidades que afirmam não só o Grupo Porto Bay, a que estou ligado, mas afirmam também, digamos, uma expertise oriunda da Madeira, não só em termos nacionais, mas além fronteiras. Posso entender isso como um não à política ativa, é isso? Pois eu cumpri uma fase da minha vida em que, com muito gosto, abracei a política ativa. E agora, não sendo apolítico, uma vez que tenho opinião sobre as diversas matérias, mas entendo que não me devo envolver na política ativa, dando o contributo que achar em cada momento interessante no sentido de uma participação cívica ativa. Mas se lhe pedissem para liderar o PS, aceitaria o desafio? Neste momento, como lhe disse, neste momento estou empenhado no projeto que abracei há cerca de ano e pouco e com enormes solicitações, e é nelas que me quero concentrar. Dr. Bernardo Trindade, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final do programa Entrevista, assim em particular desejo um bom ano novo.